Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. A mensagem de hoje é uma mensagem de Emmanuel, intitulada Na Subida Espiritual. E nós vamos encontrar essa mensagem no livro Bênçãos de Paz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, já o título já nos apresenta alguns pontos importantes para entendermos do que ele vai estar tratando nessa mensagem. Então, ele vai nos falar sobre a nossa subida espiritual, sobre o nosso progresso espiritual. Mas para progredirmos, para nos elevarmos, vários pontos são importantes para o desenvolvimento. E nesta mensagem, como ponto importante, ele traz a fé. Indo uma carta de Tiago, onde diz assim: mas alguém dirá, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, quer dizer, eu ter fé sem obras, né, eu não vou ter como mostrar essa fé, exteriorizar essa fé. Não é possível que isso aconteça, não é? Eu não faço nenhuma obra voltada para as boas obras se eu não tiver fé, não é? Então, não é possível eu demonstrar alguma coisa que eu não tenho. Agora, ele continua, e eu, né, com as obras, trabalhando, não é? Em benefício do outro, em benefício de si mesmo, ele vai mostrar quanto de fé ele pode ter. E Emmanuel, então, nos diz que se nós nos esmorecermos, né, desanimarmos diante da prática das boas obras, nós vamos, muitas vezes, desmerecer, né, nos desmerecer diante delas. Mas acontece que ele traz um ponto importante também, porque ele vem dizendo que a planta de hoje, ela reclama, né, cuidados extremos para que dê frutos. E os frutos não vêm de imediato. Querendo nos dizer que tudo isso é um processo, é uma construção. Nós construímos as virtudes dentro de nós, a fé, inclusive, é uma virtude que nós construímos. A fé, ter a confiança, não é, no Pai, ter a certeza de que todos os empecilhos que eu posso ter no meu caminho, eles não vão fazer com que eu esmoreça diante das boas obras. Pelo contrário, me dê força para continuar. Me dê força para continuar nesta caminhada em benefício de trabalho, de servir nas boas obras. Aí ele faz uma pergunta: o que seria de nós, não é? Se o Criador exigisse chegar à meta de um dia para o outro, chegarmos à meta da nossa evolução espiritual de um dia para o outro. Nós não iríamos conseguir, porque todo empreendimento, né, digno, tanto quanto ele diz aqui, qualquer construção, entre o início e o acabamento da tarefa, jazem, né, estão ali, onde permeia o ideal e o serviço.
a persistência e a esperança. Então, quer dizer, quando iniciamos uma construção, não é? Até que nós terminamos ela, qual é o sentimento que ali está? O ideal de serviço, a persistência, quando estamos com problemas, de não desanimarmos, e a esperança de que tudo dará certo. Assim é conosco, na construção de nós mesmos. Na construção de nós mesmos. Então, é preciso que nós reconheçamos todo o esforço que é necessário para que eu possa me modificar, porque eu não consigo modificar o outro, cada um se modifica por si só. Muitas vezes nos ocupamos em cuidar do crescimento do outro e esquecemos de nós mesmos. Então, nessa empresa, não é do início que nós queremos do desenvolvimento da virtude até chegarmos a ela, não é? Qual é o anseio que nós temos? O de nos melhorar espiritualmente, não é? O de nos aperfeiçoarmos. E muitas vezes acreditamos que temos que fazer isso com aquele que nós amamos, mas nós temos que reconhecer que nessa busca de um ser espiritual, não é? É de cada um. A construção é de cada um. Não existe alguém fazendo pelo outro na construção desse ser melhor. Eu posso, muitas vezes, servir de exemplo, eu posso aconselhar, como os benfeitores fazem conosco. Nos aconselham, nos dá exemplo, mas nós só vamos seguir os passos diante do nosso próprio esforço. E ele termina. Compreendamos assim que, se não é lógico alterarem-se por nossa causa as leis e as experiências que regem as criaturas e as instituições que nos sejam queridas, podemos perfeitamente mudar a nós mesmos, pela força da nossa vontade, na oração, na decisão, no serviço, na lealdade aos compromissos assumidos. Então, quer dizer, diante dessa empreitada, obviamente, se eu não vou mudar as leis, não é? Que regem as criaturas, as instituições, se eu posso não ter esse poder de mudar, não é? Então, mas nós podemos mudar a nós mesmos. E quais são os pontos que nós devemos cuidar? O da nossa força de vontade na oração, força de vontade, não desejo. O desejo não nos impele para trabalharmos. Não é? Muitas vezes nos sentimos desanimados. Agora, a vontade é o desejo em ação. E então eu posso mudar, não é, a força da nossa vontade, eu posso me modificar através da oração, da decisão do trabalho que eu tenho que realizar e também da lealdade naqueles compromissos assumidos. Então, sempre no nosso caminhar, vamos encontrar aí empecilhos, às vezes grandes, às vezes pequenos, e muitas vezes nós nos permitimos desanimar. Então, ele está dizendo assim, para não desanimarmos, porque na elevação espiritual não adianta eu mostrar que eu tenho fé sem obras, eu tenho que mostrar a obra através da minha fé. Então, é isso que nós realmente precisamos compreender. Ficamos por aqui hoje. Amanhã teremos mais mensagens. Que
que vocês possam ter aí um dia pleno de amor, de esperança, de fé e de paz. Uma boa noite a todos.